Olá, pessoal, Oi, tudo pessoal, bem? boa tarde. Chegamos ao 24º dia do Devocional do Advento. E hoje o texto está em Em 1 João, capítulo 3, do 7 ao 8. Isso, que diz Isso. assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E o tema é: O Filho de Deus se manifestou. Quando em 1 João 3,8 diz: Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, quais são as obras do diabo que ele tem em mente? A resposta está clara no contexto. Primeiramente, há uma afirmação semelhante em 1 João 3,5: Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. A frase ele se manifestou para ocorre no versículo 5 e no versículo 8. Então, muito provavelmente, as obras do diabo que Jesus veio destruir são os pecados. A primeira parte do versículo 8 deixa isso certo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A questão nesse contexto é pecar, não doença ou carros quebrados ou agendas bagunçadas. Jesus veio ao mundo para nos capacitar a parar de pecar. Vemos isso com clareza se colocarmos esta verdade ao lado da verdade de 1 João 2,1. Filhinhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Este é um dos grandes propósitos do Natal, um dos grandes propósitos da encarnação, 1 João 3,8. Mas há outro propósito que ele acrescenta em 1 João 2, 1 e 2. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Agora veja o que isso significa. Significa que Jesus apareceu no mundo por duas razões. Ele veio para que pudéssemos não continuar pecando, ou seja, ele veio destruir as obras do diabo, 1 João 3,8. E veio para que houvesse uma propiciação pelos nossos pecados. Ele veio para ser um sacrifício substitutivo que remove a ira de Deus do nosso pecado, por nossos pecados. O resultado desse segundo propósito não é a anulação do primeiro propósito. Perdão não é dado a fim de permitir o pecado. O alvo da morte de Cristo por nossos pecados não é que relaxemos na nossa batalha contra o pecado. Em vez disso, o resultado desses dois propósitos do Natal é que o pagamento feito uma única vez por todos os pecados se torna a liberdade e o poder que nos capacitam a lutar contra o pecado, não como legalistas, merecendo a nossa salvação, ou não temerosos de perder a nossa salvação, mas como vitoriosos que se lançam à batalha contra o pecado com confiança e alegria, ainda que isso custe a nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esses devocionais, Deus. Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos fez, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Deus, tira a maldade do nosso coração, Deus. Tira o pecado do nosso coração, Deus. Tira, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém! Tchau, pessoal. Feliz Tchau, Natal. beijo! E corta!